Saudações, forjadores, cartógrafos, joalheiros e alquimistas. Hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazerem miniaturas e a gente vai trabalhar com um Jigglypuff e esse Pikachu incrível. Depois da vinheta. Saudações, arquimagos, conjuradores, druidas e outros criadores de magia. Forja novamente aqui, hoje apresentando uma coisa para vocês. A primeira coisa, tá, é que a gente vai tentar organizar um pouquinho mais os tópicos do nosso assunto. Tá? Eu sei que meus vídeos inicialmente estão um pouquinho bagunçados, mas o canal tem no início, eu ainda sou um pouco bagunçado, então faz parte, mas logo a gente vai dividir tópicos para vocês. Eu realmente recomendo vocês que não pulem trechos do vídeo, que assistam até o fim, porque eu vou estar dando dicas bastante importantes do assunto que a gente vai falar hoje, que é esculpir, criação de miniaturas, peças de arte, coisas assim. Por quê? Vocês vão me perguntar, não é um vídeo sobre um canal sobre console, sobre customização? Exatamente, senhores. E a gente vai fazer o próximo console, que eu ainda estou demorando para fazer, porque eu estou decidindo outras coisas antes. Então ainda não soltei esse vídeo, mas se trata de um vídeo com miniatura. A gente vai no próprio console colocar uma miniatura. Vocês conseguem imaginar um console, por exemplo, assim, com uma miniatura do Super Mario, por exemplo, um console customizado do Mario? Então, saber esculpir, saber trabalhar é uma parte essencial para quem quer customizar alguma coisa. Então, para hoje, quais são os tópicos que a gente vai abordar? Primeiro, materiais. Segundo, planejamento. Terceiro, desenvolvimento. Quarto, pintura. Quinto, finalização. Tá? Então, nos atenda ao primeiro tópico, que é materiais. O que vocês vão precisar para o material para replicar o que eu vou fazer aqui hoje? Papel alumínio, esse simples, papel, folhas de alumínio. Isso aqui acho que foi uns 4 e pouco, 5 reais, não sei dizer quanto foi, mas é baratinho, tem em qualquer supermercado, qualquer loja, fácil acesso. Algum tipo de papel, pode ser papel, pode ser jornal, pode ser papel higiênico, um papel que nós fazemos umas bolinhas para enrolar nesse papel alumínio para depois trabalhar com a nossa massa. A nossa massa é a massa epóxi, essa aqui é a marca, tá? É aquela massa que a gente já trabalhou antes, que a gente usa a azul e a branca, mistura as duas, ela vira uma massa homogênea, tá? Vai ser o que vai dar durabilidade, vai ser o material da nossa escultura. Lixas, tá? Pra gente precisar depois retocar depois de pronta a escultura. Não tem lixa dessas aqui? Não faz mal. Pode ser lixa de unha, que se tem em casa, em farmácia vocês ganham um brinde, ou conseguem comprar quantidade de lixa lá. Aquela parte mais leve, menos áspera, a parte mais fina da lixa de unha, é perfeito, tá? Quebra galho, não tem problema nenhum. Uma régua, só para algumas medidas. Pincéis, tá? Aqui vocês lembram que eu tenho esse aqui mais fininho, para retoques. Esses aqui também são finos ainda. Eu tenho mais se precisar. E tinta, tá? Tinta, ainda tem mais uma última coisa. Qualquer tinta pode ser aquarela, guache, têmpera, acrílica, para tecido, qualquer tinta. A massa epóxi aqui aceita qualquer tinta legal. Vocês não vão ter problema com isso. Claro que quanto melhor a qualidade da tinta, melhor vai ser o acabamento, melhor o resultado. Eu vou usar tinta base d'água, essa aqui, ó, Pentel, tá? Infelizmente eles não patrocinam o nosso canal, a gente é um canal iniciante, como eu já disse, mas é uma excelente tinta. Eu tenho
um estojo com, acho que 64 cores. Não tenho mais estojo para mostrar aqui porque eu não tenho mais a caixa. Eu tirei da caixa para facilitar para guardar, porque era um estojo grande. Tinta. E daí, por fim, mas não menos importante, o verniz, tá? O spray verniz automotivo. Por quê? Aí que tá. Porque a tinta à base d'água, segurando na mão, suando, ela solta, ela vai soltar, ela vai perder tinta, ela vai manchar. Então, depois de pintar, a gente vai dar aquele spray de sempre para garantir que a tinta vai ficar bem selada, vai dar um brilho e vai segurar a tinta, vai garantir a durabilidade, até contra arranhões e coisas assim. Tendo visto a questão do material, o que nós vamos agora? Para a parte do desenvolvimento. Agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai projetar essas nossas esculturas. Então, vamos para os PCs da Forja. Vejo vocês nesse corte rápido. Certo, pessoal. Então aqui a gente está na parte do planejamento. O que é o planejamento? Tá? O que eu me refiro com planejamento? É basicamente estruturar o nosso projeto. É como um arquiteto que projeta a planta. E como é que a gente vai trabalhar isso? Como vocês podem ver, eu estou com o meu Photoshop aberto aqui. Tá? E eu selecionei duas imagens. Obviamente, a de um Pikachu e a de um Jigglypuff. A primeira imagem é essa aqui que vocês estão vendo. Antes que vocês perguntem, mas eu não tenho Photoshop. Tudo bem, não faz mal. Faz isso a olho, imprime, faz a lápis, faz na mão, faz no pente. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. A gente tem que ter uma ideia, uma base da estrutura, de como funciona essa ilustração. O que a gente tem aqui, ó? Se vocês analisarem a grosso modo, se eu duplicar aqui, ó, vamos ver se eu consigo duplicar essa imagem aqui. Vamos ver. Duplicar a camada, tá? Ó. Agora, se eu pego essa camada duplicada aqui, ó, e eu puxo, a gente vê que, ó, considerando que tem a sombra do pescoço, que a cabeça está para frente aqui, se a gente conseguisse rotacionar essa imagem, a gente consegue ver que, basicamente, a cabeça dele, a proporção da cabeça, é igual ao tamanho do corpo, tá? E se a gente pegasse, novamente, essa outra elipse, colocasse ali, ó, vocês podem ver que dá mais ou menos, vamos pegar agora aqui um traço. Ó. A olho mesmo, mas mais ou menos metade desse círculo. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu quero fazer ele com 2,5 cm cada cabeça. Minha miniatura vai ter 5 centímetros, tá? Que é basicamente aqui, 5 centímetros, esse trechinho aqui, tá? Então, metade dele vai ser a cabeça, metade o corpo, e as orelhas, basicamente metade de desses 2,5 cm. Então, 1,7 cm de orelha, tá? Basicamente, é o que a gente tem aqui. É o que a gente deve se atentar e observar nessa análise aqui, ó. Certo, galera? E por fim, indo para o outro aqui, ó, que a gente tem o Jigglypuff, tá? Vamos dar um zoomzinho nele. Vamos agora aqui, ó. Não. Vamos diminuir esse tamanho aqui. Ó. Vamos olhar aqui. Tá? A gente tem ele um círculo. Agora o que a gente faz aqui, ó. Se a gente for analisar esse círculo aqui com calma, tá? A gente fosse colocar um ângulo, imaginem que isso aqui é o meio círculo, tá? Ó. Tô pegando metade do círculo aqui, só que eu tenho que dar inclinar ele, porque ele está inclinado, né?
a gente fosse centralizar um outro círculo aqui. Eu acho que é basicamente quase que o meio, tá? Um pouco abaixo do meio. E se a gente fosse colocar agora, opa, uma outra elipse, centralizar, vamos fazer o seguinte, Ctrl T, entortar um pouquinho aqui, pegar o centro. Aqui assim, vocês percebem que aqui é o centro da nossa imagem? Então, olha aqui, ó, a gente vai ter um círculo, mais ou menos no meio desse círculo é onde ficam a parte de baixo dos olhos dele, tá? É onde ficam aqui, a parte de baixo dos olhos. A boca também é alinhada, assim como o topete é centralizado, e as orelhas são dos lados. Fora isso, não tem muito mistério, tá? Se eu fosse até, eu poderia fazer aqui, ó. Vamos mesclar todas essas formas aqui, masterizar, assim na verdade. Vocês já conseguem ter uma boa percepção, mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim. Convertir no objeto inteligente. Agora eu dou um E aqui que é a borracha. Não, não é borracha. Essa aqui. Ó, se a gente fosse pegar e limpar. É basicamente quando você vai fazer a estrutura de um desenho, tá, pessoal? Quem desenha tem familiaridade com isso que eu estou mostrando aqui. Que é o que? Medição de cabeças. Ah, mas eu não sei desenhar. Não tem problema, eu estou explicando aqui. Basicamente o que é? Um corpo humano, um corpo adulto normalmente tem 7 cabeças, 8 cabeças. É a medida de proporção. É pegar essa medida da cabeça aqui e encaixar ela, ó, aqui embaixo é onde fica o peitoral. Mais uma, barriga. Até a quarta é onde fica o final da pelvis, início das pernas. E assim vai. É essa medida que a gente faz no desenho, tá? Então, o que a gente está utilizando aqui, analisando aqui, voltando para esse aqui, ó, a gente iria fazer o quê? A gente também poderia lembrar de... Opa, aqui. Se fosse fazer alguma coisa, aqui, ó, lembrar que aqui é o centro, ó. Tá? Eu estou riscando em cima aqui, tá? Mas não tem problema. E aqui a gente vai lembrar que a gente vai fazer os olhos aqui. As orelhas já ficam acima dos olhos. Braços abaixo dos olhos. Pés. Até que nossa medida. Meio do círculo, boca, topete em cima, os olhos. Com isso em mente, assim, se fosse pegar qualquer outro Pokémon, o que eu fiz aqui? Eu peguei essas imagens no Google, tá? Obviamente. Estou mostrando aqui para vocês de um modo, a grosso modo, rápido. Se vocês quiserem fazer outros Pokémon, ou seja lá o que for, qual personagem for, sempre cuidem isso. Cuidem a proporção, medida, tamanho do braço, tamanho da mão, até onde vai o braço, onde vai a mão, coisas que desenhistas às vezes cometem o erro. Para fazer uma escultura é muito importante, tá? Esse tipo de coisa. Então, com isso tudo tendo em vista, tá? A gente vai voltar agora para nossa mesa de trabalho. Certo, forjadores.
Voltando então da nossa análise, eu ainda estou com uma referência lá. Aqui está o papel alumínio aberto. E aqui eu já peguei uma boa parte de papel higiênico. O que eu quero fazer... Você tem que lembrar que a gente vai revestir papel higiênico com papel alumínio. Então não pode ser uma bola muito grande. Tá? Aqui eu estou dividindo. Uma para ser o corpo e essa outra aqui de cima vai ser a cabeça. Eu vou pegar e agora é o papel alumínio que vai dar o formato que eu quero. Eu nem preciso usar tudo, já posso ir cortando e pensando no formato que esse Pikachu aqui vai ficar. Lembrando, tem que ser bem prensado, porque depois nós vamos botar o Durepox por cima. Eu tenho aqui quase um pino de boliche. Perdão. É isso aí, galera. É mais ou menos isso aqui que eu quero. Vamos ver a minha medida. Tá em... Não sei se dá pra vocês verem aí, até porque essa régua é muito difícil de ver a marcação, mas os 5 centímetros que eu quero estão aqui. E a gente tem ele aqui. Mais ou menos uns 13,5. Como ele vai encorpar, ele vai crescer. E acreditem ou não, ele vai pegar aquele formato. Tá? Agora, pega um papel higiênicozinho aqui. Nós vamos fazer o nosso bolinha, literalmente uma bolinha. Ah, vocês podem se perguntar, papel higiênico não é molhado? Molhado não fica melhor? Não. Pela simples razão de que a gente tem que lembrar que ele vai estar dentro do Durepox. Dentro do Durepox ele não vai secar nunca. Então, esse aqui vai ser é mais fácil de fazer, o Jigglypuff, tá pessoal? Ele é bem mais simples. Mas ele não pode também ficar torto, ele tem que ser simétrico, tem que ficar um círculo perfeito. Então, por isso, ele é um pouco mais difícil. Certo? Então, aqui, nossa. Então aqui, nossa bolinha pro nosso Jigglypuff. Sobrou papel higiênico, sobrou papel alumínio. Eu vou guardar o papel alumínio. Com isso visto, com isso feito, a gente vai para a próxima etapa agora, que é transformar eles. Vejo vocês já depois do corte. Certo, pessoal? Então agora a gente vai para a próxima parte, que é aplicar o Durepox em cima do nosso molde do Pikachu, do nosso molde de Jigglypuff, que é uma bolinha. O que eu vou fazer? Vou detalhar bem. Eu vou passar depois um potinho com água e vou molhar o dedo e vou passar para não deixar marcas digitais. Eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Tem que ser a mesma quantidade de massa. Eu vou pegar mais ou menos isso aqui, que eu acredito que vai dar para forrar os dois. Talvez para os bracinhos, orelhas, coisas assim, depois a gente vai precisar mais. Mas no momento, para não misturar muita massa, ainda mais que tá frio aqui, pessoal, o sul tá sempre frio, tá? Quando não tá super quente. Então é melhor a gente não exagerar na quantidade de massa.
Porque se sobrar muita massa, vai acabar secando e eu não vou ter o que fazer com ela. Então já teve vezes que eu tive que botar às vezes, um pedaço desse tamanho assim de massa fora. Então, agora a gente vai para aquele processo que você já conhece. Misturar bem até formar uma massa homogênea. Ela vai ficar um pouco mais cinza, vai ficar num tom de cinza assim, dessa intensidade aqui. A gente vai misturar as duas aqui. E é só ir, ó, apertando, aperta, enrola, aperta. Tem umas partes duras, que é bom a gente retirar antes. Não entra no branco, tá pessoal? O branco seca. Os cantos dele secam. E daí ele deixa uma textura, umas pelotinhas brancas. E o meu lixinho aqui atrás. Ó, agora eu vou começar a dar forma para isso aqui. E vamos lá. Certo, pessoal. Voltando então depois do corte aqui, eu tenho essa nossa bolota de massa. Eu tenho um molde, não sei se dá pra ver, tô pegando lá, mas eu tenho um molde do Pikachu lá, pra mim olhar. E agora o que eu vou fazer vai ser tirar pedaços e forrar cada uma delas, cuidando para não exceder o tamanho, usando pedaços da massa. Eu vou, ó, primeiro vou cobrindo as partes que eu quero, apertando e fechando aqui, ó. Tá? Como eu falei para vocês, lembrando, pessoal, depois a gente tem que usar água, molhar o dedo num potinho com água, num pires com água, qualquer coisa assim, para tirar as imperfeições, as marcas de dedo, essas coisas, tá? Então agora eu vou fazer aqui todo ele, vou revestir, já vou dar o formato que eu quero, preparar, para nós não ganhar tempo, quer dizer, não perder tempo e ganhar, aproveitar melhor o tempo. Eu vou agilizar, vou mostrar o corte e retorno assim que eu tiver envolvido pelo menos um dos dois ou os dois, dependendo de quanto essa massa render, certo? Voltamos já já, logo depois do cortezinho, certo, pessoal? Estamos voltando aqui então. Eu tenho aqui, ó, a estrutura do corpo dele, tá? Eu fiz atrás reto, eu fiz a parte onde vai ter o focinho. Aqui tá mais reto por enquanto, frente. Vai ter as orelhas aqui agora, as mãozinhas vão estar pra frente, as pernas vão estar aqui dos lados. Bom, vocês já viram o nosso molde base, né? Tá? Eu tô com uma tampinha de um pote com água aqui, ó. É isso aqui que eu tô usando para tirar digitais, ó. Só umedeço de leve e passo, apertando um pouquinho mais quando eu acho que precisa. Tá? Então aqui vocês podem acompanhar como eu fiz. Depois, antes de pintar, qualquer coisa que não ficar legal, a gente vai lixar e vai retocar. E aqui a gente tem nosso Jiggly bolinha, tá? Tentei fazer ela o mais reta possível. Eu recomendo vocês que enquanto vocês estiverem deixando secar ela, vocês vão alternando posição, porque ela não tem como ficar 100% simétrica, né, pessoal? A gente está fazendo à mão, ó. Inclusive, ao apertar ela para tentar deixar ela mais simétrica, eu deixo digitais, e a gente não quer isso, tá? Até tem como lixar depois, mas é um trabalho muito grande ter que lixar toda ela para tirar digitais. Então a gente tem que deixar o mais reto possível. Escolhe depois um lado que ficou mais achatado para botar para baixo. Tenta usar as orelhas para esconder as partes que ficarem mais desniveladas. Mas a princípio é isso. Agora, eu estou botando em cima de um papel aqui. Eu vou deixar secar mais um pouco. Depois que secar,
eu vou cortar mais o Durepox para fazer daí os detalhes, as patas, orelhas, mãos, essas coisas, para depois deixar secar de novo, para daí a gente, essa toda parte é do desenvolvimento, para depois a gente ir para a parte da pintura e depois a finalização, que é o verniz, tá? Então vejo vocês já já com um breve corte, que no meu caso eu vou esperar mais ou menos uma meia hora, uma hora aqui, embora o Durepox seja 12 horas a secagem dele, ou 24 horas total. Com frio que até que ele seca mais rápido. Depois de uma hora, 2 horas secando. Já faz mais ou menos uma hora que eu fiz. Eu deixei secando, fui... Depois que estava um pouco mais duro, moldando um pouco mais, ajeitando uma coisa ou outra. Tá? Que inclusive eu ainda quero depois pegar e fazer mais algumas melhoras aqui. Então, logo mais a gente já se vê depois desse corte aí, para dar seguimento. Certo, galera? Então, continuem assistindo aí e já já a gente retorna com o próximo passo. Certo, forjadores? Estou voltando aqui então. As minhas bases das miniaturas já estão praticamente secas. Vocês podem ver, até colou um papelzinho aqui, que não é problema nenhum. Depois eu vou lixar e vou pintar por cima, tá? Não sei se dá pra ouvir, mas ele já está bem seco, tá? Ele já está com a textura que eu quero. E aqui a nossa bolinha. Ainda não está bem seca também. Mas esse papel aqui, tá, pessoal, é o de menos. Isso aqui dá pra até pintar por cima, não tem mistério nenhum. Que é a melhor maneira, agora que tá quase seco, eu tô botando bastante força aqui, de deixar ela o mais arredondada possível. Que nem o rola negrinho ou brigadeiro aqui no sul. Vou cortar. Que nem o rolar brigadeiro, tá? Esqueminha aqui, ó. Que nem o rolar brigadeiro, para deixar ela o mais redonda possível. Agora, uma vez que eu estou nessa etapa aqui, a gente vai para a próxima etapa, que é pegar, cortar mais um pedaço, e a gente vai começar a colar aqui agora as pernas, os braços, as orelhas. A dica aqui, ó, pessoal, eu vou medir mais ou menos o tamanho da orelha que eu quero. Vocês lembram, né, que não é muito maior do que a cabeça. Então tem que ser uma pontinha assim. E daí a gente vai quebrar. Quebrei do tamanho que eu quero. Quebro do outro lado. Palitinho de dente normal. E a gente vai colocar dentro. Vai fazer a massa, colocar. E vai colocar, vai ver se está do tamanho certo. Pra quê? Porque as orelhinhas, no formato que ela tá, ela pode e acaba amolecendo, ela vai entortar. Então isso aqui vai dar uma firmeza dentro, para garantir que ela não amoleça. Então eu vou usar esses palitinhos aqui, esses pedaços de palito de dente. De repente eu vou encurtar um pouco mais, eu vou olhar aqui, vou medir o tamanho, vou usar a régua, vou cuidar aquela proporção que a gente já fez aquele nosso estudo. A cabeça está mais ou menos com 2,5. O corpo está um pouquinho grande, mas eu vou colocar um pouquinho mais de massa aqui na cabeça, vou ajeitar, deixar um pouquinho mais arredondado aqui dos lados. Vou colocar as orelhas. Então eu vou fazer isso primeiro, nos dois. De repente as orelhas aqui no Jigglypuff.
para depois colocar os pezinhos. Quando eu colocar os pezinhos eu vou colocar ele apoiado em alguma coisa para secar. E agora a gente já está indo para a parte final do desenvolvimento para depois ir para a pintura. Tá? Então a gente retorna brevemente após eu fazer isso aqui. Eu já vou mostrar para vocês o resultado daí de como ficou. Certo, forjadores, estou retornando aqui então depois desse tempo que eu esperei. Eu não vou mentir para vocês, tá? Não foi 1 hora, 2 horas, eu esperei quase umas 4 horas, eu acredito. Se bem que nesse tempo eu fui fazendo retoques, eu fui vendo partes que ficou faltando um pouquinho de massa, que ficou meio arranhado, fui pegando com a unha, fazendo mais algumas partes. Então eu tenho aqui, ó, nosso Jigglypuff, tá? Aqui. E o nosso Pikachu, que eu mudei um pouquinho a posição ao meu gosto, tá? Então, os dois estão secos aqui agora. Qual é o próximo passo agora? Passo 4. Pintura. Eu peguei um pincel aqui bem macio, tá? Ó. Como vocês podem ver, ele é bem macio mesmo. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar a minha palheta e 1 segundo, que eu já apareço depois do mágico corte. Tá, eu vou usar esse amarelo aqui pro Pikachu. Eu vou pintar tudo primeiro. Como eu não tenho rosa, eu vou usar vermelho e branco. Eu vou botar uma porção de branco para umas 3 porções, quer dizer, desculpa, uma porção de vermelho. Eu vou botar uma porção de vermelho para ter 3 porções de branco, tá? Eu vou usar aqui. Vocês não têm aqui, não utilizam uma paleta de cores assim, pode ser em cima de um vidro, aquele vidrinho que eu falei que eu já mostrei que eu uso para vocês. Pode ser num pires, se for tinta têmpera, pode ser num prato de vidro, pode ser dentro de qualquer coisa, pode ser em cima de uma chapinha de metal, qualquer coisa, tá, galera? Qualquer coisa mesmo. Então, a ideia é nós largar o amarelo aqui e pintar todo esse Pikachu de amarelo. Depois que secar, pinta por baixo e depois a gente vai começar a colocar os detalhes. Então, a gente faz aquele corte, eu vou pintar, cada um pinta como quiser, né? Cada um de vocês vai pintar da sua maneira. Eu volto aqui depois que eu fizer a pintura, mostrando o resultado para vocês acompanharem. Então, no corte rápido, estamos de volta. Então, forjadores, estou aqui de volta, tá? Eu usei aqui, ó, precisei fazer 2 misturas de rosa, tá? Para conseguir deixar ele na tonalidade que eu queria. E eu pintei várias vezes de amarelo. Então, novamente, passou apenas 1 milésimo de segundo para vocês. Mas para mim passou, olha, algumas boas horas. Já são quase 3 da manhã aqui. Eu ainda estou trabalhando nisso aqui. Porque minha ideia é encerrar isso hoje, tá? Eu dei umas 3 demãos aqui, porque eu não quero que fique pegando, aparecendo o Durepox por baixo. Não sei se vocês conseguem ver aqui bem. Isso aqui foi pinceladas que eu dei para cegar o pincel ou para tirar excessos. Mas eu tenho Pikachu ali, o Jigglypuff está bem preenchido, Pikachu ainda está um pouquinho com algumas falhas. Eu vou ter que dar mais uma demão antes, mas aí o que eu vou fazer agora? Eu vou passar mais 1 ou 2 demãos. Talvez, é bem provável que eu vá dormir e vou terminar esse vídeo amanhã. Mas aí eu vou pegar esse pincel aqui, ó, que é bem fininho. E quando ele fica molhado, não sei se dá pra ver aqui, mas ele fica com a ponta bem fina. Ó, a gente pode dar uma torcida. E com esse pincel aqui eu vou fazer os olhos, o nariz e a boca, conforme aquele desenho que a gente viu lá, conforme referências.
Agora eu vou fazer daí aquelas listras que ele tem nas costas, o rabo mais marronzinho ali, a ponta das orelhas pretas. Depois que fizer, pintei de preto os olhos, vou pegar uma gota de tinta branca, depois que secou o preto, e vou tocar. Aquilo ali vai ser o efeito do brilho nos olhos. A gente, quando faz uma pintura assim, não é que nem um desenho, a gente não usa luz e sombra. Não vou pintar de amarelo mais escuro aqui atrás, eu não vou pintar mais claro onde tem iluminação, não. Mas, para um efeito assim, de brilho nos olhos, a gente sempre usa. Assim como no Jigglypuff, que eu vou pintar ali um verdinho claro, branco, verde claro, depois o reflexo. Tá? E depois que eu pintar aqui, eu volto novamente, mais uma vez, mostrando como ficou, tá? Apresentando tudo no final. E daí, já com o nosso verniz também finalizado, para mostrar para vocês como ficou essa nossa pequena aulinha de escultura, tá? Lembrando que se alguém quebrar no meio aqui, vai encontrar Durepox por fora, papel alumínio e papel higiênico por dentro, que foram as bases que a gente fez do esqueleto, a estrutura base da nossa escultura. Depois vocês vão ver que legal que ficou, tá? E contando que eu tô aqui fazendo tudo em um dia só, que é um trabalho para se fazer assim, olha, por vários dias, sabe? Levar uma semana pintando um dia, espera secar, pinta no outro e tal. Eu tô agilizando isso para mostrar esse vídeo para vocês. Então, com certeza, vocês usando esse vídeo como tutorial, vai ter um resultado muito melhor se vocês fizerem devagar, com calma, sem pressa, do que da maneira que eu tô fazendo, que é simplesmente para mostrar para vocês, certo? Então, forjadores, voltamos novamente depois de um outro corte, depois de mais algumas horas. Eu acho que a gente tem o nosso Pikachu, para vocês darem uma olhada. Seco ainda. Bom, o nosso Jigglypuff também, que também é boca ainda para ser retocado. Não passei verniz ainda, mas eu acho que eu apresentei o que eu queria apresentar. Mostrei para vocês a estrutura, tá? Porque a pintura é o de menos aqui. O que importa é vocês verem o corpo, a estrutura que a gente montou, tá? Eu acho que pelo trabalho, por ser agora 6h50 da manhã e eu tô aqui ainda gravando, e ainda vou editar isso aqui para largar esse vídeo amanhã, tá? Então eu peço aí que vocês se inscrevam, deixem um like, marca o sininho ali para pedir aquela notificação. Eu prometo que no próximo vídeo vocês vão ver. Não no próximo vídeo, porque a gente faz gameplay, conversa e customização. No próximo vídeo de customização, a gente vai usar essa habilidade que a gente aprendeu aqui hoje para customizar um game de uma maneira bem legal. E assim, ó, se vocês não curtirem, pode retirar a inscrição, pode descurtir, porque eu garanto que vocês vão gostar, vão curtir. Vai ser um negócio que até agora eu não vi por aqui. Um negócio diferente. Então, pessoal, finalizando aqui o vídeo. Jigglypuff eu não trabalhei nele ainda, tá? Eu tenho que pintar melhor, eu tenho que trabalhar ele melhor. Ele ainda tá só na tinta aquarela. Mas aqui está o nosso Pikachu invernizado, com os detalhezinhos, traseira. A parte de baixo ainda está parecendo Durepox, mas ele pode ser tocado como um suada,
Posso lamber se eu quiser, que ele não vai soltar tinta. Ele está finalizado. Esse é o resultado do nosso trabalho. Não recomendamos lamber. Se bem que não aconteceria nada, mas não lambam. Fazem, em vez de lamber, deixem o like. Boa noite, forjadores. Forja e até a próxima.